RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está com vocês o programa Atividade há 26 anos no ar, ao vivo, sempre aqui para Porto Alegre, a região metropolitana e o Rio Grande do Sul. A temperatura atual em Porto Alegre, 21 graus centígrados, a umidade relativa do ar, 55%. Uma umidade relativa do ar que é mais ou menos humana, né? Porque acima de 70% é desumana, que traz muitos problemas do aparelho respiratório para todos nós. Bom, hoje é o Dia dos Animais. Para os católicos, dia de São Francisco, né? Está sendo festejado em todo o Rio Grande do Sul, aqui nas igrejas de Porto Alegre principalmente. Nós vamos também tratar sobre isso, né? Mas eu quero, em primeiro lugar, apresentar a bancada que está conosco hoje no programa Atividade deste dia 4 de outubro de 2018. Paulo Cruz, muito obrigado pela tua presença aqui, meu presidente do Cindy Lojas. Parabéns pelo trabalho que tu realiza à frente do nosso Cindy Lojas. Muito obrigado, como sempre é um prazer estar aqui. Simone Magalhães, nossa economista, né, de Canoas a Porto Alegre e agora para o Rio Grande do Sul e o Brasil. E o mundo. E o mundo. Não, mas também tu já está muito ousada, né? Tudo bem. Vamos ficar só aqui também. Obrigado, Simone, pela tua presença aqui. Roxane Ponzi, especialista em trânsito. Não teve problema de trânsito hoje para chegar? Não, hoje nenhum. Cheguei cedo, sem correr. Os caras já evitam dar problema de trânsito contigo, né? Exatamente. A gente tem problema de trânsito. Bom, muito obrigado pela audiência de todos vocês em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né? Para atender aqui o apelo das meninas. Nós estamos com suco Petri aqui hoje, suco de laranja, porque essas gurias só gostam de suco de laranja. Claro, preferem suco de laranja ou de uva, que o Petri é suco de uva e de laranja, 100% natural. Mas hoje é Dia dos Animais e eu me lembro, Simone Magalhães, eu sei que o Tony Blair deve ganhar um belo presente da Cobase, com certeza. Vai. Quem é o Tony Blair? Tony Blair é meu cão, meu então, filho. Teu cachorro, com certeza deve ganhar um belo presente, né? Não, até porque uma pesquisa que foi realizada, muitas pessoas que foram entrevistadas falaram que vão dar presente para os seus cães. Pois é, Uma verdade. pesquisa realizada pelo Cindy Lojas. Então, mas essa era a sequência, porque inclusive semana passada eu trouxe a pesquisa do Cindy Lojas aqui no programa e falei de todos os itens da pesquisa, que ficou muito boa aquela pesquisa. Comentamos a pesquisa, exatamente. Sim, trouxemos a pesquisa aqui no programa semana passada. Muito bem. Não, os pets, eles são os novos filhos, né, das Verdade. famílias. Aliás, sobre animais, Aristóteles, de Estagira, ele dizia assim, aliás, ele tem um dos livros do Aristóteles, é A História dos Animais. Ele sempre se preocupava com a natureza e, sobretudo, com os animais. E Aristóteles dizia, não se ofendam aquelas pessoas que não gostam de animais e, sobretudo, não gostam de cachorros. Que após a domesticação dos animais, Aristóteles começou a estudar o mundo do animal, a relação deles com a natureza e com os homens. E ele disse, viu, Simone, Aristóteles, uma das frases que eu tenho lá no livro do Aristóteles, que é a História dos Animais, ele dizia o seguinte, que o ser humano que não gosta de animal é um ser humano incompleto. Para ver a importância, né, que o grande filósofo grego dava aos animais, quer dizer, e hoje nós sabemos que muitas famílias, que os animais, até cavalos, né? Cavalos são usados para terapia a doentes. Então, eu acho que vamos aproveitar esse Dia dos Animais. Quem gosta de animais, por exemplo, está querendo comprar um animal, adote um animal. Tem muitos animais para serem adotados, animais de rua, né? Que não tem pai, não tem mãe, e vivem por aí, são animais dóceis. Eu tenho uma cadelinha, a Bela, que tu conhece, né? Eu passei para você. E a Bela tem 2 anos, porque eu adotei a Bela também. E a Bela hoje tem um lar, graças a que eu gosto de animal. Então, gostar de animal é também gostar do ser humano, porque o animal, ele é integrante da natureza e ele faz tão bem aos homens, ele nos dá tanto carinho, mesmo sendo maltratados. A única coisa que o animal faz é dar amor. E não só isso, né, Silvio? É a adoção responsável. Responsável. Aquela que você vai pegar o animalzinho e não vai deixar ele preso lá na corrente, ou então não vai dar o amor, não vai trazer ele ao convívio. Muitas vezes acontece quando se aproxima essa época do ano, que as pessoas vão para a praia, ou lá adotam animais, ou os daqui eles deixam nas estradas, que é triste demais, ou os que eles adotam lá, eles também abandonam na praia. Então, que a adoção seja consciente. Perfeito. Bom, eu vou aproveitar também que está a presença aqui do grande empresário Paulo Cruz, presidente do Cindy Lojas, um dos líderes empresariais do Rio Grande do Sul, para nós discutir um pouquinho uma questão que já foi colocada aqui, tem sido discutida na semana inteira por jornalistas e por programas responsáveis que querem exercer a sua função de responsabilidade diante da sociedade. O Ministério Público do Trabalho está agora
caçando as empresas que estão orientando seus funcionários a votar em A ou B. Olha, eu já manifestei aqui a minha posição. Tem partido político que nas eleições e fora delas diz assim, olha, se aquele candidato, aquele partido ganhar a eleição, eles vão acabar com o Bolsa Família, vão acabar com os teus direitos. Isso pode Ministério Público do Trabalho? Isso pode? Quer dizer, fazer isso pode. Aparecer com a camisa do Lula livre na empresa, pode? Pode para vocês, né? Agora, o empresário que gera riqueza, que dá emprego, que ajuda o desenvolvimento desse país, não pode fazer isso. Poxa, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? É por isso, e a responsabilidade que vai dizer sou eu, é por isso que o Judiciário nomeia o Ministério Público que está tão desmoralizado nesse país. Paulo Cruz. Olha, realmente é uma questão que é muito difícil. O Brasil é muito hostil ao empresariado. O brasileiro, quando uma pessoa tem sucesso no seu trabalho, atribui uma série de outras coisas e não reconhece o trabalho do empresariado, que tem muitos problemas no dia a dia das suas empresas, tem problema com o funcionário, com a má qualificação dos funcionários, que, por exemplo, para falar do Rio Grande do Sul, há 40 anos, nós temos uma briga do CEPERS com os governos de todos os partidos, quer dizer, e não resolve o problema. Eu acho que deveriam primeiro fazer uma educação boa e a sociedade se encarregaria de cobrar os governos que pagassem mesmo professores, né? Isso é uma das coisas que eu acho. E hoje, as pessoas, nós temos 30% da população que se informa, que sabe o que acontece, em quem vai votar, como e por quê, e uma grande maioria da população que não sabe. Então, se a pessoa dá emprego, né, investe nas suas empresas, esse caso que estão falando é do Luciano Hang, que é da Havan, que está vindo para o Rio Grande do Sul, que eu me encontrei há 2 anos com ele em Nova York, há 1 ano e meio atrás, esse ano, aliás, em Nova York, e que depois ele esteve aqui falando com o Sartori e com o Nelson Marquesan, está instalando uma loja em Passo Fundo, e ele é uma pessoa que sofreu muito na mão dos desgovernos do PT. Então ele resolveu fazer alguma coisa para esclarecer e disse, em alto e bom som, que se o PT ganhasse, ele tinha projeto para abrir até 2022 200 lojas e que ele não abriria, né? Ele pararia de investir porque realmente a política do PT, vocês podem copiar a Venezuela, né? A Venezuela não tem empresariado. Arrasou o empresariado. Arrasou a economia toda. Arrasou o país todo. Quer dizer, lá, o que o governo fez? Ele transformou todo mundo em pobre. E a elite que governa e as polícias que passaram a ser a elite, né? Então, preocupado com isso, ele e outros empresários assumiram uma postura que eu acho adequada, de informação. Ele não induziu, ele não obrigou, o fato de dizer de um cara do potencial dele, que tem 110 empresas, que vai faturar 7 bilhões esse ano, né? Que dá um número grande de empregos, ter dito que ele não iria continuar se o PT ganhasse, eu não vejo o maior problema, né? Pior é isso, ele está sendo execrado. Hoje eu recebi um WhatsApp de um amigo do Peru dizendo que se ganhasse um determinado candidato, que seria uma revolução, como aconteceu no Peru, em 1970 e poucos, né? Que houveram aquelas guerrilhas e tal. E perguntando se o tal do Luciano Hang, né, tinha segurança, porque iam matar ele, né? Isso é uma coisa muito grave. Quer dizer, eu acho que isso também o Ministério Público deve se preocupar com a segurança de um empresário desse porte que dá tantos empregos no Brasil. Bom, nós vamos continuar nesse tema certamente, né? Mas eu quero chamar a atenção para o Centro de Integração Escola-Empresa do Rio Grande do Sul, que é um mundo de oportunidades para mudar a sua vida e a sua história. Nós sabemos que tem muitos jovens aí que não sabem o que fazer da vida. Não são preparados, não têm qualificação, e no Centro de Integração Escola-Empresa eles adquirem o passaporte para mudar a sua vida, mudar a sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos nossos jovens sedentos de oportunidades. Vamos acompanhar essa mensagem aí do nosso CIE. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem.
Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Ok, voltamos aqui e dizendo que nós temos que resolver tudo no campo financeiro. As pessoas às vezes têm algumas dificuldades, evidentemente, de manutenção de contas, se excedem. Ou isso não é pessoa física, né? Muitas contas não há encaixe financeiro para tudo isso aí, então nós temos que ter uma solução. Qual é a solução? No campo jurídico, da pessoa jurídica, também do corporativo, também muitas vezes a empresa não vai bem, não fatura, há uma inadimplência, uma coisa ou outra, mas não se assustem, porque temos aí o grande Banco do Sul, que é o Banrisul. O banco que resolve todos os problemas da nossa gente, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Taxas absolutamente civilizadas, tudo de bom. E o Banricompras, que é indispensável, né, minha gente? Quem tem Banricompras tem espaço aberto no campo financeiro. Tudo isso porque ele é de quem o Banricompras? Do grande Banco do Sul, o nosso querido Banrisul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Ok, vamos adiante. Então, dizendo que nós temos que falar de Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar, sua sede pede saúde, pede melhor. Pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% natural. Sucos Petri, minha gente, que nos orgulha, né? Porque é uma empresa nossa, genuinamente gaúcha, e agradecemos a confiança da sua direção, que está há quase 26 anos na nossa bancada aqui, todos degustando Sucos Petri, essas maravilhas, essa saúde pura, né? Que é o melhor suco do país e é produzido exatamente aqui no Rio Grande do Sul. Ele não passa as nossas fronteiras, mas se passasse, minha gente, certamente seria líder também absolutamente em vendas e consumo, porque ele é tudo de bom. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante dizendo que nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, são 511 mil pontos Cineste, minha gente. Nós lavamos o Rio Grande com as nossas imagens. Os principais municípios, Pelotas, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, estamos aí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, a região metropolitana toda, né? Esteio, Sapucaia do Sul, tudo aí com a nossa grade de programação maravilhosa, muito bem elaborada, ok? Então, assista ao vivo toda a nossa programação. Fidelize-se com o nosso canal, porque aqui você tem tudo de bom na RDC TV, onde o Rio Grande se conecta. Estamos também nas plataformas digitais, como ao vivo 24 horas, olha aqui no www.rdctv.com.br, no YouTube, RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. É sensacional. Se você quer formação e informação política, passa por aqui. Acesse pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por quem? Pelo nosso companheiro de bancada, que estava aqui ontem ainda, Percival Pugino. Grande escritor, grande articulista, que pertence à Academia Rio Grandense de Letras. Site, blog, texto e imagens ilustrados, portanto. Então, formação e informação política, acesse pugina.org. A Auxiliadora Predial, meu Deus, é uma das maiores administradoras de condomínio do país. Ela tem sede no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e uma grande sede em São Paulo, um dos mercados mais exigentes do país. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones em Porto Alegre é o 51 32 16 6100, lá em São Paulo 11 23 48 4000. E o site da Auxiliadora, auxiliadorapredial.com.br.
Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, italiano Barranco, subindo ou descendo a Protásio. De prontidão ali, Chiquinho Tasca, Elcio Furini, com aquele elenco de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com um só propósito, de que você passe momentos inesquecíveis do Barranco, subindo ou descendo a Protásio. A revista Veja consagra o Barranco como o melhor local para levar o amigo turista, porque lá você não leva castigo. Todos que vão lá se encantam com a gastronomia do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ou Barranquinho, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Ok? Vamos adiante então. Silvio Lopes. Silva, nós estávamos, antes de chegar o mestre Silvas, né, que estava preso por causa do trânsito de Porto Alegre, é um horror. Eu vinha pelo túnel da Conceição, e aquele canal que tem aquelas carroças que levam lixo e tal, ocupando 2 faixas. Estava um horror. Quer dizer, aí isso aí PTC não vê. Quer dizer, o cara, às vezes, está errado. Aqui temos um especialista de trânsito, dirigindo com o telefone celular ou dando mensagem, é multado. Agora, esses camaradas ali que visivelmente estão fazendo um grande desserviço no trânsito, é permitido. Mas antes de tu chegar, Silva, nós estávamos ouvindo aqui o Paulo Cruz, que presidente do Sindiloja, né, sobre essa questão do Ministério Público do Trabalho, que está punindo as empresas aí, procurando as empresas que dão orientação para os seus empregados de que a melhor plataforma eleitoral é esta, porque vai atender os interesses da economia brasileira, enfim, etc. E tal. E a Simone Magalhães estaria agora para dar sua opinião também. Não, o Paulo está falando uma coisa muito importante com relação à informação, né? O que a gente vê, né, um monte de pessoas que estão acreditando nas notícias fakes. Todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem um smartphone que acessa o WhatsApp, Facebook e tudo mais. Eu canso de falar isso aqui. Mas para fazer um serviço, para se informar, não faz. Uma coisa que é importante falar sobre esse caso da Havan é que a Havan faz muito tempo que está querendo vir para o Rio Grande do Sul. E quem que fechou a porta? PT. PT fechou as portas. Anterior. O governo Lula, né, e o PT fechou as portas para a Havan aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, seja dito, não foi o governo Lula, foi o governo Olívio Dutra. Sim, o PT aqui no Rio Grande do Sul fechou as portas para a Havan. Então, isso tem que ficar claro. Essa informação que o nosso telespectador precisa saber. O que o empresário fala? Olha, se o PT voltar, o que vai fazer de sacrifícios para a Havan? Porque a Havan hoje, ela gera milhares de empregos. Ela tem só uma exigência. Qual que é a exigência? Que os funcionários possam trabalhar, que a loja possa abrir em feriados. Então, ela dá preferência para abrir a loja em cidades onde os sindicatos dos comerciários isso seja negociado. Ela não é para os funcionários trabalhar de graça, mas para que ela possa atender, porque o público dela também é muito de final de semana e feriados. Então, isso precisa ficar claro. Não é porque o dono da Havan é contra ou a favor. Não, mas ele teve uma situação aqui no Rio Grande do Sul e ele se posicionou. Agora, todo mundo está caindo de pau em cima do empresário que gera economia, que está trazendo investimentos para o Rio Grande do Sul, que gera milhares de empregos por causa de uma ideologia. Isso é um absurdo que eu acho que as pessoas precisam acordar e parar e analisar as situações. Eu não sei se eu me sinto avalizada totalmente para falar sobre o assunto, mas o que eu li das notícias, me parece que a justificativa que o presidente da Havan deu para as palavras dele, que talvez tenham sido mal interpretadas, é que ele deixaria de fazer investimentos. Não consigo entender isso como algo que ele estivesse obrigando as pessoas a votar ou não votar. Acho que ele não teria nenhuma autorização para dizer assim, ó, vocês votem, porque senão vocês vão perder o seu emprego. Acho que isso jamais poderíamos aceitar. Nem vamos saber, né? Mas é uma projeção de futuros empregos. Isso foi o que eu li, então eu não sei exatamente qual foi o conteúdo. Eu sei que a Justiça, de uma maneira ou de outra, determinou uma proibição e uma multa nesse caso. Agora, concordo contigo também, Silvio, quando você disse, são as duas maneiras muito sutis de induzir o eleitor naquele voto.
como você mesmo colocou lá, que a ideologia da esquerda coloca, olha, se você não vai levar... acabar o Bolsa Família, vai acabar os Bolsa direitos. Família, vai acabar... Como até hoje tem candidato Exato. do PT da esquerda dizendo que os direitos dos trabalhadores, o cara não vai mais se aposentar. Quer dizer, isso é uma verdadeira mentira, isso pode. Não, Esse é o também não questionamento. pode. A verdade é que isso não pode e nem a outra parte pode. A verdade é que a gente talvez precise de uma justiça eleitoral ou mais atuante, uma fiscalização mais atuante para essas situações. Eu acho o seguinte, eu conheço a legislação americana, nos Estados Unidos, tu pode chegar e dizer, todo mundo, as empresas tomam partido. Isso é democracia. Eu não acho mal nenhum, nós estamos aqui, o Silva, que é comandante do programa, sabe muito bem, a TV a cabo tem umas certas regras, é mais maleável do que a TV aberta, mas os jornalistas são proibidos praticamente de falar sobre eleições. É justamente no momento mais crucial do país. Quer dizer, esta democracia que nós queremos, nos Estados Unidos, as pessoas, os jornalistas tomam posição, os jornais tomam posição. Aqui, o que eles fazem? Eles tomam posição subrepeticiamente. Né? A Globo toma a sua posição, tem sua posição, a Folha de São Paulo tem, os grandes veículos têm, sempre por um lado. Agora, nós não podemos dizer o que está vindo por aí. O grande problema que o Brasil está enfrentando, que para mim depois de 1964, eles não conseguiram fazer o terrorismo, estão usando os instrumentos da democracia para implantar o comunismo aqui. Esse é o problema. Não, e detalhe, né? O momento que a gente está vivendo é um momento de informação, é o momento que mais a mídia precisaria levar informação para as pessoas e tem todo esse policiamento, né? É toda uma campanha, vamos voltar a fazer o Brasil feliz de novo e hoje, mais uma vez, né? O Lula deu passos largos em mais um processo. Então, assim, a gente não consegue entender como é que toda essa ideologia consegue cegar as pessoas. É uma coisa muito complicada isso, porque eu aprendi, salvo que eu aprendi errado, é que a gente deve obedecer à lei, né? Isso eu aprendi desde pequeno, talvez tenha mudado agora, não sei, né? Não me Muda disseram, tanta coisa, né? Mas tem determinadas pessoas no Brasil que dizem, não, a lei que nós vamos seguir é a que me serve, né? E não a lei. Quer dizer, o que eu entendo como as pessoas que não cumprem a lei, o que são? Fora da lei, né? Se mudou isso, eu acho que, em primeiro lugar, devemos avisar, né? Eu não fui avisado que mudou, que eu posso resolver se a lei me desfavorece, eu não preciso cumpri-la. É isso que eu vejo. E aí eu acho que é muito capcioso. E esse problema o Luciano, ele é uma pessoa combativa, ele conseguiu sucesso, ele tem 110 lojas e não tem nenhuma no Rio Grande do Sul. Isso foi um crime, mais um crime cometido contra o Rio Grande do Sul. Porque quando eu falei com ele em Nova York, na NRF, e perguntei para ele, mas por que tu não vai para o Rio Grande do Sul? Daí ele disse, não vou porque tem o tamanduá, uma hora tem o formiga, outra hora tem isso, outra hora tem aquilo. Eu gravei um vídeo, botei no Facebook, em 10 minutos eu recebi um telefonema do governador do estado que queria falar com ele, falou, dia 31 de janeiro ele estava aqui, começou as negociações, ele tem uma PPCA fazendo de energia elétrica, que ele já investiu 400 milhões aqui. Esse negócio do empresário da Havan, eu vi, eles botaram na internet a palestra que ele fez para os funcionários. O que ele disse é o seguinte, assim, olha, eu quero dizer para vocês aqui, nossos funcionários, colaboradores e tal, que o programa tal governo para nós é mais interessante, para a economia brasileira e para a empresa. Então, nós vamos apostar na candidatura tal. Eu acho, por exemplo, assim, tu falaste no fake news, né? As redes sociais estão hoje recuperando coisas que, se fossem ditas pelo candidato que está liderando as pesquisas, Bolsonaro, seria acusado de crime, xenofobia, enfim, preconceituoso e tal. Agora, quando é o Ciro Gomes que diz, quando é o Haddad que diz, quando é o Lula que diz... Não, o Lula falou um negócio das mulheres lá, do grelo das mulheres, aí é tudo bem. É tudo normal. Aí as mulheres aceitam, as mulheres do lado de lá. Agora, quando é alguém identificado por eles como da direita, não pode. O que nós vimos aí? Nós vimos mulheres peladas protestando, quer dizer, tem forma de protestar civilizadas, né? Não, mas fazendo sexo na rua, A mulher vai se depreciar
Quer dizer, vai lá vestida, apresente seu protesto e tal, isso é normal. Agora, o que nós vemos é uma distorção, né? O que é certo é errado e o que é errado é certo. É uma apelação. Isso, apelação. Isso é uma apelação, é verdade. isso é uma coisa da esquerda histórica, né? Mas isso da Ibope, sabe que ontem, assim, só um parêntese com relação a isso, ontem eu estava trocando o canal da TV e parei num canal, não sei exatamente qual que era o canal, mas o nome do programa era Criador de Celebridades. Então é um programa na TV que tem um rapaz que ele cria situações para tu virar uma celebridade. Adivinha qual que era a ferramenta dele? Escândalo, nudez, porque é isso que o povo gosta. O menino que ele estava agenciando lá, em questão de 2 dias, virou uma celebridade. Esse é o nosso país. Ninguém quer saber quais são as pesquisas, por que o Brasil nunca ganhou. Por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, por que os nossos pesquisadores estão todos indo embora. Quais são os projetos de governo, da onde que vai sair dinheiro para bancar todas as promessas de campanha. Ninguém quer saber isso. Mas sabe por que não querem saber, Simone? Por quê? Porque não se investe em educação. Porque a educação não se colhe na mesma legislatura. É um projeto para longo prazo. Mas desculpe, que tem que se investe na educação. Muito. Muito, mas muito. Gasta mal. Eu já vi essa vida. Se tu fores atrás do gasto com a educação, com a saúde e a segurança, tu fica pasma. O que é simples. Como é que tu administra a tua casa? Tu não gasta em papel higiênico a mais. Tu gasta o normal. Tu não gasta em coisas excessivas a mais. Porque o Estado brasileiro... Perdulário. O Estado, né? O que transformou? O Estado brasileiro serve a alguns, né? E não ao povo. Quer dizer, o poder emana do povo e tem que ser exercido para o povo. Isso é uma distorção, né? Quer dizer, nós temos em órgãos públicos lá maltratar ou desrespeitar o funcionário público da cadeia. Só um pouquinho. Hoje, quando eu vinha para cá, eu recebi um comunicado da minha loja que uma cliente reclamou de uma atitude numa rede social, da atitude de uma funcionária nossa. O que acontece? Nós vamos atrás, vamos ver o que houve, nós vamos resolver. Quer dizer, há uma inversão de valores. O funcionário público, ele está sendo pago pela pessoa que está atendendo ele. Para servir a comunidade. Para servir ali. E aí tem que ser de uma maneira diferente. Então, a educação, eu ouço isso há muitos anos. Eu não tenho crítica, pessoal. As professoras, lamentavelmente, são culpadas, porque se deixam servir de massa de manobra de 40 anos. Governo do PT, do PDT, do PMDB, do PSDB, né? Quer dizer, o que não tem solução, vocês vão me desculpar, tem solução, é uma questão de negociação. É simples de resolver. Senta professoras que tem muitas, a grande maioria são bem intencionadas, sentam ali e dizem por que nós não ganhamos um salário digno, por que... Outra, o Estado brasileiro não tem mais condições de aposentar pessoas com 25, 30 anos de trabalho, não tem. Aliás, o mundo inteiro. Eu já disse uma vez aqui, eu sou injusto com meus pares da população, porque eu me aposentei com 65 anos. Vocês estão vendo aqui, eu estou trabalhando, eu continuo trabalhando, não devia me aposentar. Tem tantas outras pessoas que precisam, né? Falta a consciência das pessoas. O Brasil chegou no... o justo é isso, certo? O justo é isso. Só que não dá mais para ser o justo. Tem que ser o que pode ser feito. Essa é a realidade. Sabe que o economista Gabriel Torres, que é aqui de Porto Alegre... Conhece, ele foi economista da CDL. O Gabriel, ele fez uma pesquisa onde ele mostrou que o Brasil gasta com educação verbas similares de países de primeiro mundo. Só que gasta mal. E os valores, ele é um pesquisador, os valores são verdadeiros mesmo, e a gente acha que não tem investimento em educação. Tem, mas é mal gerido. Quer ver uma notícia que saiu essa semana aqui da URGS? A URGS possui vagas que não são preenchidas.
A URGS, que todo mundo quer estudar lá, porque é o ensino superior gratuito. Existe capacidade ociosa na URGS. E aí, o que foi solicitado que seja feito? Que seja divulgado esses cursos, essas vagas e que sejam preenchidos, porque não estão sendo preenchidos. Aí, o que acontece? Os professores da URGS, os funcionários da URGS têm uma capacidade ociosa. O dinheiro está sendo Mas isso repassado. É normal. Isso é normal, porque a doutrina dentro da URGS é a doutrina esquerdista. Mas Quer dizer, assim, tu entra a na verba URGS, vai. A verba vai. A verba vai, mas está sendo, mas está faltando alunos. Então Não, está faltando consciência. As pessoas têm que ter consciência. Não tem respeito ao próximo. Nós, aqui no Brasil, ninguém respeita o outro. Porque o teu direito termina, o meu direito termina onde começa o teu. E isso assim, é o que deveria, né? O que deveria. Aqui, as pessoas negociam aqui no Brasil, elas querem matar o outro. Não é isso. Todo mundo tem que... Por que não consciência? Em países civilizados, todo mundo se respeita. Olha, na Finlândia, tá? Eu tenho uma filha de um amigo que mora na Finlândia. Eles têm 4 filhos. Colégio é gratuito. Você sabe quanto é imposto lá? 50% do ganho. Só que não precisa pagar colégio, não precisa pagar plano de saúde. Se alguém fizer uma corrupção, vai em cana mesmo. Né? Aqui o cara ganha 20 anos de pena, vai cumprir o 6º. Aí, trabalhou lá, 3 anos e está na rua. Conforme então, assim, o preso. Falta isso, sabe? Tem 30 anos, então todos. Se é o Zé Dirceu, vai para casa tomar um bom Scott. Pois é, como é que pode? Isso é outra coisa que a minha onde nós não temos inteligência... o Supremo, né, Tribunal Federal, lamentavelmente, ele é completamente comprometido. Mas como é que não soltaram o Lula? Exatamente. Mas isso aí... Aí eu acho que tem uma corrupção da direita, então. Porque se o Zé Dirceu, que tem a mesma condenação que o Lula, está solto e o Lula não... já tem 30, né, o Zé Dirceu. O Lula tem 12 e alguma coisa, mas o Lula vai amealhar mais. E hoje o Ministério Público denunciou o Lula de novo, o Instituto Lula. Ele não se safa também. Mais pena, mais... Vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte e Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá usufruir de tudo de bom que ele oferece para você prosperar cada vez mais no seu negócio. O Cindy Lojas Porto Alegre é um verdadeiro sustentáculo na sua atividade empresarial. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas Porto Alegre, que é referência nacional em gestão e organização. Vidrobox, líder no segmento vidreiro desde 1971, Vidrobox Blindex. Pensou um vidro para a construção civil, pensou Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex 3302-4343. Site Vidrobox, vidrobox.com.br. Então, tudo para vidros na construção civil passa por Vidrobox Blindex. Eu dou uma ideia: box para banheiro com película de segurança, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, etc. e tal. A luz em todos os sentidos. Eu estou falando de quem? De Luminari. Líder em iluminação técnica e decorativa. A luz em todos os sentidos. 2 endereços importantes tem a Luminari, que é onde estão ali desfilando as tendências mais modernas em iluminação, tanto técnica como decorativa. Tem 2 lojas, uma na Quintino Bocaiúva, bairro Moinhos de Vento 877, e outra na Venceslau Escobar 2150. Os telefones são 3019-6877 e 3268-2999. luminari@luminari.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação estão na Luminari, onde se diz a luz em todos os sentidos. E a Cobase, minha gente, líder no segmento de varejo pet do Brasil, a Cobase, pioneira nesse conceito de shops para animais no país, conta com 70 lojas em todo o país, todo o Brasil, ok? 4 lojas no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. 4 lojas tem a Cobase no Rio Grande do Sul, mais precisamente uma em Canoas, no Shopping Canoas, no Praia de Belas, no Iguatemi e no Barra Shopping Sul. A loja sede em São Paulo da Cobase, que é líder absolutamente, tem 33 anos, é líder nesse segmento no país, tem 11 mil metros quadrados, veja só. E ali é um lugar ideal para levar garotada, para ver peixes coloridos,
pássaros, gatinhos, cachorrinhos e floricultura, tudo de bom, material de higiene, limpeza, tudo passa pelas lojas da Cobasi, que vale a pena visitá-las, ok? Vale mesmo. E aí, minha gente, na hora de fazer o melhor rancho só tem um destino, né? Que é Supermercado Zafre. Grupo Zafre, que trouxe recentemente Andréa Bocelli, olha, foi um espetáculo, foi um presente que o Grupo Zafre deu para os porto-alegrenses. Veio gente de várias localidades do país, do Mercosul, assistir esse grande tenor, cantor espetacular, um dos ícones do planeta, Andréa Bocelli. Foi um espetáculo à parte, aconteceu no Beira-Rio, esse presentão que nos deu o Grupo Zafre. Sensacional. O Grupo Zafre sempre, né, em empatia total com a sua comunidade. O Grupo Zafre, que é modelo em supermercados, que já vem também ganhando cada vez muito mais espaço em São Paulo, um dos mercados mais exigentes do país, e o supermercado Zafre, que é líder absoluto no Rio Grande do Sul, com lojas estrategicamente posicionadas, os melhores preços, apresentação de produtos, os melhores produtos e um atendimento singular. Grupo Zafre, Supermercado Zafre, Zafre Bourbon, Hiper Zafre, tudo de bom passa pelo Grupo Zafre. Muito bem. Simone Magalhães, temos aí uma queda em função de tendências eleitorais para o final de semana, dia 7. Por isso a queda do dólar, porque o mercado para de se agitar e começa mais ou menos a se equilibrar com as tendências, com o que se visualiza em termos de eleições. Então, antes de começar o programa, eu estava comentando aqui com o pessoal que ontem eu estava atualizando o meu material para dar aula esse final de semana e chega a dar uma tristeza, assim, de ver os números do nosso país há alguns dias da eleição e fico pensando assim, como é que vai ser depois da eleição? O mercado está nervoso, né? Acalmou um pouquinho essa semana, mas com certeza semana que vem, porque a nossa economia ela é afetada diretamente pelas crises políticas. Qualquer questão política afeta a economia. Se nós não tivéssemos problema político, o Brasil ia ser maravilhoso. A nossa economia ela é boa, ela é aquecida, ela tem demanda. São 200 milhões de habitantes. Exatamente, a gente tem demanda, tem uma enorme demanda reprimida. Tem gente com dinheiro para gastar e não gasta de medo. Então, assim, o mercado está nervoso, então nós temos, assim, como nossa economia ela é uma economia emergente, nós temos todos os problemas externos nos afetam aqui. Então, tem uma crise entre os Estados Unidos e a China, questão de tributação, que isso afeta o mercado brasileiro também, né? Querendo ou não, nos afeta. Enfim, domingo nós temos uma grande expectativa para saber como é que o mercado vai abrir na segunda-feira, porque a gente não sabe. O que a gente sabe é que temos um mercado que ele está muito agitado, não sabemos quem vai ser o nosso presidente, não sabemos quem vai para o segundo turno, não sabemos as propostas para ter um equilíbrio econômico, um equilíbrio político, não se fala nas reformas, né? Quem tem assistido os debates, eu tenho assistido, não se vê os programas, não se vê as reformas, e isso é muito triste, porque eu vendo os indicadores, a previsão que saiu no relatório Focus do Banco Central hoje, do PIB para 2018, é 1,35. O último trimestre foi 0,2. O segundo trimestre foi 0,3. Isso é nada para um país que vem de um PIB negativo, que nós vamos levar 10 anos para se recuperar a valores nominais de 2013, 10, 15 anos. Então é complicado. Eu acho que segunda-feira vai ser toda uma expectativa de como que o mercado vai receber esse novo presidente ou esses dois novos possíveis, né, candidatos. E essa coisa que tu coloca aí, que a política é importante, porque veja bem o seguinte, o Brasil está num momento de inflexão. Ou ele vai se inserir definitivamente no mercado internacional, tratando de negociar com as potências que temos aí, Estados Unidos, a Europa, no Brexit, sei lá o que for, a China, ou então nós vamos continuar naquela politicazinha miserável de nos aliar àqueles que são pobres, que não tem nada a acrescentar para nós, nada contra os países pobres. Nós temos até que ajudá-los. Agora, o Brasil não pode se inserir... Mas não dando dinheiro do BNDES. Exatamente, não se inserir e ser bondoso com o chapéu alheio, quer dizer, faz com o povo brasileiro, tirar dinheiro daqui que a nação precisa. Então, a questão política é fundamental. Então, por isso que eu digo assim, ó, a economia nós resolvemos o problema.
desde que a política não atrapalhe. E a política vai atrapalhar se nós continuar na mesma coisa que estamos aí, desestímulo ao empresário, Paulo Cruz já falou isso aí, não há incentivo para a vinda de capitais para cá. Por exemplo, eu tenho um dado que a Fundação Getúlio Vargas, na conjuntura econômica que eu assino, desde que fui economista, eu sou economista, ela citou que existem hoje, Silva, 37 trilhões de reais circulando pelo mundo querendo um porto seguro para investir. Exatamente. E o Brasil está sendo descartado, sabe por quê? Por causa desses 15, 20 anos que nós temos aí, de desestímulo ao capital, de punição e demonização do empresário, essas coisas, falta de reformas. E os caras vão na televisão ainda dizendo que aquilo que foi feito, que foi uma chinelada, uma chinelagem em termos de reforma da Previdência, do trabalho, não aconteceu. E os caras querem ainda voltar atrás. Quer dizer, não tem como. Insegurança política, econômica. Insegurança jurídica. Social também, né? Social, exatamente. Sabe que tu falaste do BNDES, uma das informações que eu estava lendo hoje sobre o BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que sempre teve taxas atrativas para o desenvolvimento, principalmente para financiamento de bens de capital, que é o que as empresas precisam. O BNDES, eles mudaram as regras da taxa de juro, tiraram a TJLP, passaram para uma TLP, porque o BNDES estava com taxas de juros muito baixas e isso estava prejudicando os rendimentos do BNDES. Por favor, né? O BNDES é um banco para desenvolvimento, as empresas vão gerar economia, gerar emprego, que vai gerar mais receita. Para o país. Exatamente. E não para o exterior, como foi feito quando ele foi saqueado. Descapitalizar o BNDES por emprestar dinheiro que a não rodo volta mais. Exatamente, que não volta mais. E hoje o empresário brasileiro está tendo que pagar um juros mais alto, porque mudaram a regra do BNDES, porque ele tem que ficar... 1,48 o juro do BNDES hoje. Porque tem que ficar mais dentro do mercado, né, Cruz? Pensa. Não, é um absurdo. Bom, vamos adiante dizendo, eu quero fazer uma manifestação aqui, o meu amigo Rogério Mendelski. Ele ontem ainda estava assistindo o nosso programa, e com frequência ele faz isso. Ele comunga aí com o Jurandir Soares, que é nosso companheiro de bancada, que estava aqui ontem também. E o Rogério Mendelski comanda vários programas, já comandou, inclusive na televisão, foi um grande comentarista de TV também, e agora atua há muito tempo no rádio, ou nas rádios, e hoje na Rádio Guaíba, uma rádio excelente, que manda o seu som para o mundo. E ele tem um programa líder, o programa Bom Dia, que é líder de audiência. Ele é espetacular, ele é a melhor informação passa por Rogério Mendelski e seus convidados, e Jurandir Soares, que é seu parceiro. E o Vilas. Exatamente, Vilas, exatamente. Então, eu quero agradecer as palavras que ele hoje proferiu no programa, aqui em relação ao nosso programa Atividade. Eu fico muito envaidecido, partindo de quem partiu, do Rogério Mendelski, dizendo da qualidade do nosso programa e fazendo referências à minha figura também. Muito obrigado, Rogério Mendelski. O seu programa Bom Dia é líder de audiência, você amanhece, né, acorda os rio-grandenses, né, e o Brasil, aonde vai o som da Guaíba, com a melhor informação, com os melhores comentários, com a sua posição maravilhosa, que sempre muito pontual, né, muito objetiva a tua posição. Então, esse programa que é líder de audiência, eu cumprimento aí, agradeço as palavras elogiosas, bondosas do Rogério Mendelski. Muito obrigado, partindo, como eu digo, de quem parte, eu fico muito, muito envadecido, e todos nós da nossa bancada aqui, que fizemos o nosso programa Atividade há quase 26 anos. José Silva, forte abraço. O Rogério Mendelski é um fenômeno jornalístico no Rio Grande do Sul, sabe por quê? O Rogério Mendelski diz aquilo que nós gostaríamos de dizer. Exatamente. Eu ouço o programa dele. Não tem mordaça. Não tem mordaça. E olha aqui, eu acho que na Guaíba ele deve ter negociado, assim como ele saiu de lá da outra emissora porque houve patrulhamento da esquerda. A esquerda não gosta de ouvir as verdades. Então, Rogério, parabéns. Eu sempre te ouço, assim como ontem, Silva, eu estava vendo o programa. Olha, ontem eu acho que foi o melhor programa para mim que tu apresentaste ontem aqui. Que pena que as pessoas não puderam assistir o discernimento, os comentários, a pontificação das coisas mais importantes que nós temos que ouvir agora, diante de uma decisão que, para mim, é a histórica que nós vamos fazer domingo que vem. Ou nós decidimos fazer com esta nação brasileira, levante-se de uma vez, seja uma nação do presente e não do futuro, ou então nós vamos pro beleléu. É verdade. Então, esse consagrado radialista, homem jornalista, né, grande comunicador, consagrado jornalista Rogério Mendelski, que tem esse programa líder, o Bom Dia, na Rádio Guaíba. Os cumprimentos, cada vez melhor, Rogério Mendelski, ok? Paulo Cruz, após as eleições, dependendo dos resultados, evidentemente, parece que o país se acomoda um pouco e as coisas começam a se vislumbrar, assim, uma verdadeira luz no fim do túnel. Por exemplo, no comércio,
onde o amigo é presidente do Cindy Lojas, uma das maiores instituições do país, por sua gestão e organização. O Cindy Lojas Porto Alegre é um modelo, é uma referência. Qual é a expectativa que se tem para pós-eleições? Conforme os resultados, evidentemente. Tudo depende dos resultados, né? Como a gente não sabe ainda, o Brasil tem um caminho, tem o caminho do empreendedorismo e outro caminho do Estado, né? Se tiver a liberação para o empreendedorismo, nós temos muitas reformas para fazer. Hoje, eu almocei hoje com um empresário que tinha uma rede de lojas no Rio Grande do Sul e se desfez dela há alguns anos. Porque ele disse, Paulo, eu não aguentava mais a patrulha de fiscalização, eu não aguentava mais pagar imposto, o meu negócio não rendia o suficiente pelo capital que eu tinha investido, né? E isso se ouve de muitos empresários. Quer dizer, a coisa se tornou muito difícil, a rentabilidade dos negócios no Brasil hoje, uma grande empresa que tem milhões aplicados, conseguir no final do ano chegar com um lucro de 2% sobre o faturamento, é uma mágica, né? Aí vocês imaginam o que é. Inclusive, é o caso da Van, mas fatura 7 bi, então sobra um bom dinheiro para reinvestir. E essas empresas, elas não têm o que fazer, não vai para o dono, para o proprietário ou para os sócios. Ele vai para o mercado. E o mercado precisa de investimento. Se vocês forem ver, por exemplo, a Farrapos hoje, é uma rua triste, é uma rua que quase não tem comércio. É depressivo passar pela Farrapos. É depressivo. Os prédios caindo dos pedaços, quer dizer... Em ruínas. Em ruínas. Quer dizer, no meu entender, e aí se for mudar a lei para que se possibilite demolir prédios, fazer estacionamentos, aumentar a área útil, para que... Não tem... O mercado mudou, né? Ele exige. No ano, quando foram feitas a Farrapos essas obras, o carro não era tão importante como é hoje. E hoje, se você não tiver estacionamento, o seu negócio não funciona. Então, nós estamos a exigir investimentos. E esses investimentos criam emprego, né? Isso gera renda e a máquina da economia gira. E é isso que nós precisamos. Quer dizer, dependemos da eleição para ver como é que o empresariado que investe vai se comportar, mas eu sou otimista. Nós temos 207 milhões de pessoas ávidas a consumir, um salário que na realidade é muito baixo, que as pessoas atribuem ao empresariado a culpa disso, e não é a verdade. Os encargos sobre salário são muito grandes. Eu tenho certeza que uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês de salário, ela já é um bom salário em termos brasileiros, na verdade, ela vai receber 3 mil reais. Se ela pudesse gerir os outros 2 mil, esse dinheiro ia para o mercado, ele ia consumir, ia fazer uma série de coisas. Ia ter plano de saúde, ia ter uma série de coisas que dariam segurança para ela. Hoje vai para o Estado, se dilui lá, nós não temos estrada, nós não temos investimento em infraestrutura, né? Então, Silvas, o que eu posso dizer é o seguinte: tudo depende do viés que vem. O dinheiro, uma coisa é real. Ninguém bota dinheiro, nem o cidadão, nem a cidadã que está vendo, bota dinheiro em alguma coisa que não lhe traz retorno. Ou numa roupa bonita, ou numa boa comida, ou num bom automóvel, ou num passeio, mas ele só bota o dinheiro dele aonde dá retorno. Da mesma forma, o empresário. Eu costumo perguntar o seguinte: o empresário que tem 1.000 empregados, a empresa dele tem que render quanto sobre o trabalho de um funcionário? Nunca ninguém pensa nisso. Não, se ele ganhar 50 reais tá bom. Você acha que vale ganhar 50 reais sobre o trabalho de um funcionário com todos os encargos que tem? Vale? Você faria isso? Vocês fariam isso? Claro. Não. Então, é muita hipocrisia. As coisas não falam porque o patrão é ruim, o patrão... Não existe. O maior sócio que ele tem do empresário é o Estado. As coisas têm que ser ditas claramente. As pessoas têm que entender como funciona a economia do país. Nos Estados Unidos, no prêmio de Indianápolis, que é patrocinado pelos leiteiros, o vencedor ganha $1 milhão em dinheiro. Eles tiram foto do carro, com a taça,
e os dólares. Que loucura. E a pessoa ali é respeitada, como os empresários dos Estados Unidos, que dão emprego, né? Que estão com um desemprego de 4%, não cresce, tem empresas que não crescem mais nos Estados Unidos porque não tem gente para trabalhar. Hoje é um problema lá, que nós já passamos há um tempo aqui. Então, é simples de ver isso. Nós precisamos fomentar quem investe, fomentar quem empreende, quem tem o perfil empreendedor. E isso, se fizer isso no Brasil, muda tudo em muito pouco tempo. Eu penso que é uma quebra total de paradigmas, porque é uma equação que está fadada ao insucesso. Porque o trabalhador está insatisfeito porque ele não recebe bem. Isso. O empresário porque está pagando demais. E o governo porque queria morder mais. Ou seja, todos saem infelizes. Então, ou seja, precisamos quebrar isso que está constituído hoje e pensar de uma forma diferente. Só com pessoas que pensem no país. Nós precisamos de pessoas que pensem no país. Nós não precisamos de pessoas que pensem na próxima eleição. Eu vou votar de acordo como o pessoal vai pensar para votar em mim na próxima eleição, que é a grande maioria. Uma democracia plena e economia liberal. Esse é o sucesso de todos os países que deram certo. Né? Esse é o sucesso. O respeito pelos outros. O cara que tem um cargo público, um cargo legislativo, ele tem que todo dia ele tem que trabalhar em função daqueles votos que o elegeram. Hoje é muito fácil. O cara cria aqui um grupo de WhatsApp, pede para os seus eleitores fazerem parte, e ali tudo que for no Congresso ele pergunta. E a maioria dos eleitores dele escolhe, faz isso, faz aquilo outro. É simples, é só querer, tudo tem solução. Ok, vamos adiante dizendo que, falando em EPTC, que eu acho absolutamente inoperante a EPTC, porque tudo que é difícil a EPTC não faz. Por exemplo, ela alega que não tem o equipamento esse para fazer a avaliação do insufilme, que é essa película que vai nos vidros dos veículos, né, com exceção do para-brisa dianteiro, evidentemente. É uma vergonha isso aí, porque tem carros aí, minha gente, que eles não têm a menor condição de trafegar, porque a pessoa praticamente não enxerga dos lados, pelo para-brisa traseiro, não tem a menor condição de enxergar. E não se sabe o que está acontecendo dentro desses veículos, né? Aí o presidente Soletti não arruma isso aí, porque isso dá trabalho. Tem que fazer avaliação, tem que parar um veículo, tem que medir e tal, para depois, então, fazer a punição, né? Aplicar a multa. O fácil é essa do cinto de segurança, do celular, isso aí é só paradinho, né? Encostado ali no bar, café, tomando cafezinho e só tomando nota num papelzinho das placas e depois indo para a base lá da IPTC e fazendo as notificações. Isso é que é bom, isso é que é bom. Educação escolar não se vê, eles amparando, os agentes amparando idosos e tal, transitando na cidade, atravessando faixa de segurança. Educação para o trânsito não se vê. Aliás, o Soletti faz parte desse grupeto que vai com o prefeito Nelson Marquesan Júnior, vai para a China, né? É um grupeto, só os amigos do rei que vão nessa balada aí para a China. Só essa turma aí. Vão por convite de... Como as diárias são por conta da prefeitura, né? Só o prefeito é que vai a convite de uma entidade. Os demais, seus assessores, vão por conta... Nossa, evidentemente, né? Passear na China. Vamos ver o que eles vão trazer de lá. Vamos ver o que eles vão trazer. Invariavelmente, ou diria que não vão trazer nada. Então, tá aí o seu Nelson Marquesan, que acaba de fugir de um impeachment, né? Se safou, já vai para uma viagem. É um turismo isso aí. É um turismo, porque um prefeito que não faz nada, que não paga o seu funcionalismo, né? Não paga o magistério, está com os salários atrasados. O que vai fazer na China? Tem tantos problemas para resolver em Porto Alegre. Deixa isso para depois, quando arrumar a casa, se é que vai conseguir mexer um pouquinho nos móveis, porque essa casa já vai para o segundo ano completamente anarquizada, né? Porto Alegre virou o caos. Não dá para transitar em Porto Alegre, é macega para tudo que é lado. Tudo de ruim acontece em Porto Alegre. E o senhor Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que não paga o salário dos seus funcionários, e também do magistério, vai fazer uma viagem mirabolante, maravilhosa para a China. E eu não quis fazer política e ser candidato a uma prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, gente. Como eu perdi tempo. Tinha nosso voto, né? Tinha nosso voto, né? Com certeza. Mas só para comentar o que a gente estava falando antes, essa questão tributária, todos os nossos preços hoje, o que mais sobe, o que mais pesa na inflação, são os preços que o governo... Públicos. Que o governo pilota, os administrados, que se chama petróleo
Energia elétrica, né, são os campeões. Então, a gente olha, por exemplo, as empresas que estão sendo arrochadas porque não conseguem repassar para os preços esses custos, mas a gasolina oscila toda hora, a energia elétrica sobe muito mais do que a inflação. Ou seja, além de pegar uma fatia muito grande do nosso salário em impostos, ainda as empresas que podiam estar gerando mais empregos estão sofrendo com seus custos por causa dos preços regulados. É verdade. Eu falei de supermercado Zafra, Grupo Zafra, e agora nós vamos assistir um VT do Grupo Zafra, né? O supermercado Zafra, que é maravilhoso, para dizer mais uma vez qual é o endereço, qual é o rumo que você tem que tomar na hora de fazer o seu melhor rancho, pelo melhor preço, melhor atendimento, melhor produto. Dá uma olhadinha aí. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Eu falo em previdência complementar. Se você não tem, você é chefe de família, comete um equívoco, porque qualquer percalço na sua atividade profissional, uma enfermidade, a falta da vaga do trabalho, estoura no seio familiar, evidentemente. Por isso a importância de um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da Aspecir, que é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela pertence ao grupo Aspecir, um grupo centenário. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Sede em Porto Alegre, Praça Otávio Aires 65, telefone 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. O melhor empreendimento comercial, loja, o investimento do lojista, passa evidentemente, né, por um grande grupo, um grande magazine, passa por Algair Engenharia, a grife da melhor construção. Uma empresa que não abre mão de uma filosofia, é prazo de entregas e qualidade de obras. Assim funciona a Algair Engenharia, comandada pelo engenheiro Oscar Algair. Os melhores ambientes comerciais passam pela Algair Engenharia. Seja uma farmácia, uma boutique, tá? Uma joalheria, um grande magazine, uma Paquetá, lojas Renner, Kamikado, né? Calunga, um shopping, grande shopping, um submercado como um Zafre, da Zona Sul, Zafre Hípica, por exemplo, é a construção da Algair Engenharia. Livrarias Cameron, tudo são obras da Algair Engenharia. As melhores obras, pode ter certeza, que são da Algair Engenharia, em função exatamente da sua filosofia. Não abrir mão de qualidade e prazo de entregas para os seus proprietários, aqueles que confiam na atividade, na história da Algair Engenharia, que tem sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250 e o site algair.com.br. Paulo Cruz. Pô, já que o Silvio não falou em futebol aqui, já se não falasse em futebol também, eu vou ter que falar. Pô, tia, o Renato tá na hora de ir embora. Por que ele não vai pro Flamengo? Já foi campeão da Libertadores aqui. Não falei porque o Renato já acertou, daqui a 2 anos ele vai pro Flamengo. Só daqui a 2 anos. Já tá acertado. Tá, entendi. Daqui a 2 anos ele vai agora ser tetra da Libertadores, o ano que vem vai ser... Ele tem algumas metas para cumprir, ele disse que tem algumas metas. Tem que reconhecer, o melhor time da América do Sul é o Grêmio. Não tem para ninguém. A única chance do Grêmio não ser tetra é pegar o Palmeiras, porque o Grêmio vai jogar a final lá. Aí o Palmeiras vem aqui, bota 11 jogadores, mal o Filipão dentro do gol. É verdade. E a bola não consegue entrar. E daí faz a peça. E aí lá eles vão jogar. E nós conhecemos bem o Filipão. Mas olha, tá na hora. Eu disse hoje pro Zerinho Oxford, falei com ele hoje é meio-dia, e aí eu disse para ele, Zerinho, vai lá e briga com o Renato, manda o cara embora. Porque eu nunca pensei que o Renato fosse ser um grande treinador, eu achei que ele era um motivador. O cara pegou o time do Roger, tocou, depois mudou, o time sofreu algumas alterações, foi lá, mudou, hoje entra um, sai outro, os caras viram um craque e vão embora. Né? José Silva, antes do Cruz fazer essa manifestação, a Simone estava falando sobre a questão da ineficiência do setor público, né? E aqui no Brasil é o seguinte, há um movimento sempre sindicalista. Não, a Petrobras é nossa, a Eletrobras é nossa. Poxa, nossa de quem? De vocês, dos funcionários.
porque nós recebemos um péssimo serviço. Por exemplo, a Petrobras. Roberto Campos, que foi para mim um dos maiores, conheci pessoalmente ele, foi meu professor de economia lá na Fundação Getúlio Vargas. Roberto Campos tinha uma frase que dizia exatamente o que é essa questão de monopólio. Ele dizia assim, quando queriam privatizar a Petrobras, se a Petrobras é eficiente, se ela é eficiente, não precisa de monopólio. Se ela não é eficiente, ela não merece monopólio. E é assim com as empresas públicas. No Brasil, hoje, qual é a empresa pública eficiente? A única que tinha era a Embraer, porque ela era administrada do ponto de vista privado. Então, essa é a grande questão que nós vamos ter que... Esse nó que nós temos que desvendar é a questão do Estado na economia. O Paulo Cruz diz que o grande temor nosso é que, se ganhar um certo candidato, o Estado, que já está asfixiando a sociedade, é muito maior que a sociedade, ele vai se tornar ainda muito maior. Quer dizer, os problemas serão cada vez maiores. É verdade. Muito bem. Então é isso aí, né? Vamos aí. Vamos aqui, isso aqui não é segredo, Datafolha agora, dando, né, indicativos das eleições de domingo, diz aqui, Bolsonaro 35%, Haddad 22%. Isso quem está dando a informação é Datafolha para o país. Nós estamos cometendo um ilícito aqui, evidentemente. Isso significa 10 pontos percentuais a mais do que a Folha fez há 15 dias. Ou seja, está chegando no final. É que a realidade, eles vão agora, terminou a brincadeira, terminou a mentira, está compreendendo? Agora tem que vir a verdade para não queimarem completamente a imagem desses institutos. Tá, é verdade, é verdade. Lá em São Paulo, lembra, Silva, que na Prefeitura de São Paulo, eles nunca imaginavam que o Dória fosse ganhar. No primeiro turno do PT lá, ele ganhou quando os institutos de pesquisa nem imaginavam que pudesse acontecer. E ele ganhou, foi lá e ganhou no primeiro turno, uma coisa histórica em São Paulo. E tá liderando as pesquisas de governo. Está se desenhando isso novamente. Ele vinha tá meio parelho, aquele empate técnico, mas parece que ele agora começa a levar uma vantagem. Ele tá, a última pesquisa que eu vi, 26% e o SCEF tá com 22%. Está um pouquinho acima do empate técnico. Muito bem. Mas voltando um pouquinho ao futebol, Paulo Cruz, que o amigo tanto gosta e aprecia, Colorado de todos os costados, o Paulo Cruz, é bonito quando a gente, né, tem a paixão pelo seu clube, eu tenho pelo Grêmio, o Paulo pelo Internacional, o Silvio Lopes pelo Grêmio também. A Simone pelo Grêmio? A Simone pelo Grêmio. Não, um questionamento que eu faço agora, o Internacional enfrenta o Bahia. O Esporte. O Esporte numa situação de agonia total. O Leão do Nordeste. Isso é um grande risco lá nos seus redutos. E o Internacional vai com 4 defecções importantes, né? O Cuesta, o Damião e mais 2 atletas. Patrick, que acho que não joga também. Exatamente. O amigo vê um risco nessa partida, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, um empate. Eu não falo em derrota, mas é quando se joga com um adversário que, a rigor, não tem nada a perder, está na agonia, lá no rodapé, né? O rodapé lá embaixo, né? Para cair, para ir para uma segunda divisão. É um risco uma partida assim, lá fora. O futebol, ele tem uma lógica, né? Sem ter... Tanto é que nós ganhamos do Barcelona lá, na Copa Mundial. Mas o que eu vejo é o seguinte, quando começou o ano, pela forma que tinha o time e tal, as contratações, eu espero. Meu problema, como Colorado, era pensar, bom, esse ano nós não podemos cair. Né? Isso que eu pensei. Quando começou o campeonato, nós pegamos as piores paradas no início. E realmente se complicou. Depois a coisa foi melhorando, foi se encaminhando. Eu acho que no Brasil... mais ou menos todos os times, tirando alguma exceção, como o Palmeiras, o Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio ainda é o melhor time, tem que reconhecer isso, é a verdade. Não, mas isso é importante, é bonito, né? A diversidade, né? Das cores, não se pode mascarar uma realidade. Eu só quero que o Renato vá embora. Chegou o tempo dele aqui. Daqui a 2 anos ele vai. Não, eu acho que ele devia já. Mas assim, eu vejo que o Internacional atingiu já um objetivo, né? Primeiro foi não cair. Segundo, eu acredito que ou o Palmeiras ou o Grêmio vão ganhar algum desses títulos que estão disputando. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está em aberto entre Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Inter. E mais importante que o Inter, acho que vai para a Libertadores. Isso é importante. Conquistar uma vaga na Libertadores então, 2019. Isso é passível. Já é uma conquista. Agora, eu não tenho ilusões nenhuma, nós não temos um time assim... Pô, nós não fomos lá e perdemos para a Chapecoense, que também estava
Numa situação complexa. Exatamente. Então eu Operação acho, Jesus Cristo. já aconteceu de nós vender, ganhamos aqui do Vitória de calça na mão. Então eu não me iludo. Paraná. Eu acho que para o ano que vem talvez o Inter possa arrumar um time razoável. Mudou a política dos juvenis, né? Do aproveitamento. Do aproveitamento da base. E eu acho que isso pode trazer algum benefício. Nós temos uma torcida fiel. Eu paguei toda a minha cadeira, paguei na segunda divisão, continuo pagando, não tenho tido muitas oportunidades de ir a campo, mas sempre que tenho oportunidade eu vou. Mas eu acho que o ano que vem pode ser melhor. Mas agora eu não acredito que a gente possa chegar. Mas para um clube que sobe como o Internacional, da dimensão do Internacional, da grandeza do Internacional, voltando à primeira divisão, né, a elite do futebol brasileiro, eu acho que se ele conquistar vem encantando o seu torcedor, em primeiro lugar, é nota 10, 20, né, é fiel ao clube, uma barbaridade. E se ele conquistar, no mínimo, uma vaga na Libertadores 2019, é um grande feito. Excelente. É um grande feito. É excelente, o negócio do Renato é uma brincadeira, é isso que eu vejo para o país. O Rio Grande do Sul hoje tem 2 times entre os 4 melhores do Brasileirão e um disputando a Libertadores. Eu, por filosofia de vida, quero sempre estar entre os melhores, mesmo não o sendo, né? Eu prefiro estar ao lado dos melhores. E é isso que eu vejo para o Brasil. Nós temos que estar ao lado do melhor, né? Daqueles que fazem do Brasil, daqueles que investem. O Brasil, no seu interior do estado, nós temos cidades pujantes, nós temos cidades maravilhosas, nós temos empresários maravilhosos, né? Quer dizer, nós temos que deixar pessoas que fazem a coisa acontecer. E assim no futebol. Se o Grêmio não tivesse do jeito que está, vocês acham que o Inter ia levantar tão rapidamente? Não. Paulo, é que no meio dessas cidades todas tem Brasília, esse é o problema. Não, mas às vezes o nosso prejuízo não fica em Brasília, Silvio. O nosso prejuízo fica aqui. Sim, Nós não temos uma Ford, que os baianos riem da gente, que está lá em Camaçari, que é um modelo de montadora de veículos, né? A Ford, que era nossa aqui, e por uma picuinha política, por uma burrice, uma estupidez. Não, mas isso é uma filosofia desse partido, né? Vamos e venhamos. Eu participei de várias vezes homenagens às entidades de comércio na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Jamais alguém dos partidos de esquerda me cumprimentou. Então essa é uma realidade. Eu seria hipócrita de estar dizendo. Aliás, tenho conhecido, tenho um vereador de um partido de esquerda que eu me dou bem e que esse tempo postou no Facebook dizendo o seguinte: olha, quem vem falar comigo tem que saber que eu sou PT, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E da mesma forma eu digo. Quer dizer, quem quisesse falar comigo tem que ver que eu sou um cara progressista, que eu penso no futuro, que eu quero que os meus netos tenham uma boa condição econômica, assim como as outras pessoas, porque se não for assim, eles vão ter que viver presos dentro da casa deles. E se nós tivéssemos no Brasil melhor, eu tive agora recentemente na Grécia, eu fiquei espantado de ver, o país está quebrado. Só que tem hordas de turistas. Não, olha, é bonito, mas nem perto do Brasil. O Brasil tem muito mais beleza que qualquer país do mundo. Né? Então, nós poderíamos receber hordas de turistas e nós sermos receptivos, educados, fazer para que eles fizessem propaganda lá fora. Nós tivemos a Copa aqui em 2014, nada. O ano passado eu vi a Copa, eu tenho minhas restrições ao comunismo, né? Eu não acompanhava a Rússia, porque na minha época de guri tinha o comunismo, eu achei que era Cuba. Aí eu vi a Copa, aquela propaganda toda. Incrível, né? Hoje, comprei passagem para ir para a Rússia em julho do ano que vem. É só aqui que eu não gosto do capital. A China lá, a China comunista, é a economia de mercado. Me serve. Eu estive lá, fiquei encantado. E não vi problema nenhum. Só aqui, só seguir a lei. E a Grécia quebrada vive de um passado, ultrapassado, que é o seu foco turístico, que é o PIB deles, que são ruínas, vamos assim dizer, mas claro que todos querem conhecer. Eu queria poder trazer aquela gente que eles... Vocês sabem qual é o país que tem mais turismo no mundo? Vocês sabem? Vocês sabem? Não. Não é a França, não é a Itália, não é os Estados Unidos, é a Tailândia. Porque o custo-benefício é mais interessante, é o preço bom, tem paisagens bonitas. E é um país de terceiro mundo. Praias maravilhosas. Só que tem segurança. Exatamente. Esse é o diferencial. Esse é o só vocês verem Gramado. Agora o brasileiro é
tem que ser estudado, né? Porque assim, ó, eu lembro que quando teve o incêndio do museu do Rio de Janeiro, divulgaram um número que o Louvre recebe mais brasileiros do que os museus do Brasil todo. Então, assim, ó, o brasileiro vai lá para fora, vai visitar as belezas da Grécia, mas não conhece a diversidade que o Brasil tem, né? Porque nós temos aqui, desde a Amazônia, lindas praias, serra, tem de tudo. Tudo que quiser se encontra no Brasil. Tudo que quiser tem no Brasil. Minha gente, olha aqui, ó, quem quiser aproveitar, saborear a grande feijoada do Hotel Plaza São Rafael, é até o dia 20. Dia 20 é a última feijoada, né, desse ano. Porque ele faz basicamente no período de inverno e primavera. Então, aproveite. Ontem bombou lá o chá do Plaza São Rafael. A ocorrência foi incrível, né? Muita gente, sociedades, senhoras, cavalheiros, jovens, todos lá naquele maravilhoso chá do Plaza às quartas-feiras. E sábado, a partir das 12 horas, a maravilhosa feijoada com música ao vivo, sensacional, onde é um ambiente para confraternização familiar e de amigos, ok? Hotel Plaza São Rafael, no Alberto Bins, 514, Centro Histórico. Telefone 3220-7000, plazahotéis.com.br, ok? Muito bem. Eu gostaria que o Tite não fizesse esse desserviço ao futebol brasileiro, porque ele perdeu agora uma Copa recentemente na Rússia e já está com essa coisa de fazer amistosos, esse caça-níquel dessa podre CBF. Ele que libere o nosso atleta, o Cebolinha, o Everton, para que jogue as partidas importantes que o Grêmio tem aqui. É o único atleta que ele está levando do Brasil é o Everton. Mas que história, que estupidez é essa aí? Ele que pague a conta que ele deve pro Grêmio, porque tudo, a fama, o prestígio que ele conquistou, nasceu no Grêmio Porto Alegrense. Agora não cometa esse crime contra o Grêmio Porto Alegrense, seu Tite. Muita vaidade. Vamos dar um furo aqui? Sim. A Van abre a primeira loja em Passo Fundo dia 8 de dezembro. Que espetáculo. Uma festa que deve botar 100 mil pessoas. A melhor notícia do programa, sem dúvida nenhuma. A grande empresa, padrão, modelo, um dos empresários mais de visão maior no país, é esse cidadão que comanda esse grupo empresarial maravilhoso, ok? E sem incentivos fiscais. Muito bem. Vamos adiante, o programa se despede. Amanhã, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade, ao vivo, como acontece há quase 26 anos. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.